na escola dominical meu feliz Dia das Mães, mas dou de novo, né? Quero desejar a todas as mães meus parabéns, porque ser mãe é uma coisa especial, né? E entendo que mãe é uma das pessoas que mais se ama na vida, né? A pessoa pode encontrar um grande amor, pode encontrar a pessoa para viver junto o resto da vida, mas mãe é mãe. Mãe não se discute. A gente sabe que essa pessoa é uma pessoa especial, que nós amamos e que nós entregamos a ela o nosso coração. Nós gostamos delas e elas gostam de nós de uma forma extraordinária. Uma mãe, o amor de uma mãe é uma coisa sublime, maravilhosa, e que extrapola a razão e os sentidos, né? Então, mãe é uma pessoa que a gente deve respeitar e amar para sempre. Ainda que seja como o pastor Carlos falou, que perdeu a sua mãe, nós não deixamos de amá-la. Eu não sei, eu sei que talvez Deus o saiba, mas a gente, ainda que ela tenha partido, a gente continua amando. A gente continua amando ela e lembrando dela todos os momentos felizes que tivemos ao lado delas. A gente lembra desde quando a gente era pequenininho, do gosto do tempero da comida. A gente lembra desde quando era pequenininho, quando ela botava a gente no colo, quando era para passar um remedinho porque ralou o joelho. A gente lembra daqueles pequenos detalhes, daqueles pequenos abraços, né? E ao longo da vida a gente vai escutando, a gente vai entendendo ela, a gente vai passando por momentos juntos, né? Então, mãe é uma coisa que fica aqui, ó, gravada no coração da gente, né? Mas deixa eu me recompor aqui, porque eu gostaria de meditar com vocês sobre uma mãe, que se encontra em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Eu quero expressar aqui meditar com os irmãos sobre a fé de uma mãe. Sobre uma mãe que estava disposta a ir até as últimas consequências pelo amor de sua filha. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, obrigado, meu querido. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa a todos que aqui estão em nome do teu Filho Jesus. Amém. Esta é uma história pequena, mas uma história muito importante no caminho de Jesus, que ela é contada por Marcos também no capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus colocou ela aqui como uma forma de mostrar a grandeza de Jesus, uma forma de mostrar o caráter divino, messiânico de Jesus. Porque aquela mulher, ela invocou em Jesus uma promessa que está contida em todo o Velho Testamento. Aquela mulher, ela coloca em xeque ali a promessa de que Jesus era o Messias. E o fato também de que Jesus era judeu, né? Porque gritando, filho de Davi, ela dá para se entender duas coisas. Uma, Jesus era judeu. Outra, o Messias viria pela descendência de Davi. Então, essa mulher, a gente precisa entender também a sua origem, porque ela é de origem ciro-fenícia. Ela é uma mulher cananeia, ou seja, ela é uma das mulheres que pertenciam àquelas nações que andavam dentro da região da Terra Santa, do local onde era a terra dos judeus. Então, como Jesus ele completava e fazia o seu ministério mais ao norte, na região da Galileia, na região de Decápolis, né, Cafarnaum, então ele estava próximo daquela região da Síria, né, Ciro-Fenícia. Então ela ficou sabendo. A fama de Jesus era tão grande que chegou a outros povos a mensagem de que havia um que curava, de que havia um que fazia milagres. Então aquela mulher saiu da sua região e se dirigiu até o local aonde Jesus estava. E quando ela encontrou Jesus, ela começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que é uma outra história de um outro camarada também, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E ela invoca em Jesus a promessa messiânica de que através de Davi viria o Messias. Então ela reconhece em Jesus o Messias, o Salvador. E ela gritava isso de uma tal forma que todos escutavam, né? E ela, por ser cananeia, por ser ciro-fenícia, né, havia um distanciamento entre os judeus e os cananeus. Mas ela estava pouco se importando com isso. Isso é uma das características de mãe, né? Que importa qual que é a sua raça, seu credo, quem você é, sua pessoa, se você é negro, se você é branco. Eu sei de uma coisa, me disseram que você pode curar minha filha. Eu sei disso.
E se eu vou ser humilhada, se eu vou ser rechaçada, se meu povo vai dizer, você vai ficar se humilhando para um judeu, sabe? Que importa se ele é pobre, se é rico? Você vai ficar se humilhando para esse judeu? E uma das questões de dizer aqui a nacionalidade dela é justamente para ressaltar essa dificuldade entre raças. Essa dificuldade, essa parede que havia entre os judeus e as demais nações em derredor. Essa parede que havia e que impedia que as pessoas de outras nações adentrassem para conhecer o verdadeiro Deus, né? Talvez foi o maior erro que Israel cometeu durante toda a história, foi essa exclusividade que o judeu tem para si próprio, para dizer que ele é Deus apenas dos judeus, que esse povo é especial em detrimento a outros. Aqui nós temos uma quebra de barreira, nós temos uma quebra de raça, aqui cai por terra todo e qualquer preconceito que possa haver entre pessoas de outras raças e religiões, né? Não que a gente vá aceitar que outra religião ou pessoa creia num outro Deus e esse Deus seja maior do que Jesus. Isso não é inadmissível para nós, né? Não há como se unir a isso. Mas eu não vou ter preconceito pela pessoa. Seja ela homossexual, seja ela negra, seja ela amarela, seja ela de uma religião diferente da minha. A pessoa, ela sempre merecerá o respeito, né? E aqui há uma quebra de barreiras, porque aqui foi permitido que aquela mulher sírio-fenícia se aproximasse de Jesus e invocasse a promessa que havia para os judeus, e que essa promessa também era para ela. Ela cria que ele poderia ajudá-la. Sabe por quê? Porque ela tinha uma filha que estava doente, que estava endemoniada. Ela gritava: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ou seja, ela era mãe. E aí, mãe perdeu todos os níveis e sentidos de razão ou de qualquer tipo de religião ou de cultura diferente. Ela atravessa essa barreira que tem entre eles e os judeus para pedir a Jesus que tivesse misericórdia de sua filha. E se você vê uma mãe fazer uma coisa dessa, é porque ela via uma filha sofrer. Ela via sua filha sofrer. Ela estava endemoniada e sofrendo. Aqui na Bíblia, os verbos que ele coloca é sofrer, é endemoniada, sofrimento. A mãe sofre quando vê um filho padecendo. Uma mãe sofre quando vê um filho sofrer. A mãe prefere ela sofrer do que a filha sofrer. E se ela pudesse, ela trocaria de lugar com o filho. A mãe não suporta. Eu estava vendo hoje um videozinho, parece clichê, né? Mas era um videozinho simples eu acho que era uma quero-quero, né? Não sei se era quero-quero, era um pássaro. E ela tinha ali debaixo dela os seus ovos. E vinha aquela grande máquina de arar, sabe? Assim. E geralmente um pássaro, quando vê uma grande máquina dessa se aproximando dela, ela simplesmente voa para longe. Mas ela não voou. Eu acho que isso chamou a atenção dos homens, né? Que estavam ali trabalhando e foram lá filmar. E viram ela lá, e aí eles decidiram continuar com a máquina, mas eles fizeram de um jeito que a máquina não esmagasse eles. Mas ela ficou ali esperando e não fugiu.
A máquina vinha para cima dela e ela passou por cima dela, né? E ela ficou e passou a máquina, e quando terminou a máquina, ela respirou aliviada, né? Mas você entende o que é? Isso daí é uma coisa que não se explica. Isso é uma coisa que está dentro de mãe, né? Porque ela viu a máquina, ela ia morrer, mas não ia abandonar o ovo. Ela ia morrer, mas não ia abandonar os filhos. São coisas que não se explicam, mas que é coisa de mãe. Quem é mãe pode explicar algum dia, a hora que estiver aqui, ó, você que é mãe, e fala. Porque é algo inexplicável. Mãe não foge, mãe dá a vida pelo filho. E aquela mulher estaria disposta a sofrer qualquer tipo de retaliação que fosse possível para que Jesus Cristo pudesse olhar para ela e entender que a filha dela estava sofrendo. Aí Jesus, ele resolveu testar a fé dela. Jesus sabia. Jesus é onisciente. Jesus resolveu testá-la. Então, Jesus não lhe respondeu nada. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Vocês têm noção do que é uma mãe? Ela sabe que Jesus pode curar a filha dela. Então ela decide ir atrás dele e gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não parava, e ela ia atrás deles gritando, se humilhando. E Jesus não respondeu nada para ela, Jesus continuou. Aí até o momento que ele respondeu, ele diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aí a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui tem uma coisa bem interessante, porque Jesus permite que ela se aproxime. E quando ela se aproxima, né, ela se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus e o adora. E pede a ele que o ajude. Ajuda-me. Pede a ele que ajude ela. E Jesus fala que não é lícito dar o que é dos judeus para outros povos, sabe? Ou seja, era uma prática de preconceito usada entre os judeus e os cananeus. Esse tipo de humilhação aqui que Jesus faz com aquela mulher era uma coisa que os judeus estavam acostumados a fazer com as pessoas que não eram judias. Então eles humilhavam as outras pessoas para que essas pessoas fossem embora e parassem de importuná-los. Sabe? Era uma forma de testar a raiva dessas pessoas e deixar essas pessoas com ódio, sabe? Deles, para que essas pessoas fossem embora. Porque, convenhamos, irmão, se você vai pedir, se você chega em algum lugar, você está passando por uma necessidade, você pede alguma coisa, o cara te enxota como se fosse um cachorro, o que você faz? Você sai dali mal, né? Você sai dali uma pessoa muito, como se diz,
péssima, né? Um sentimento horrível e de raiva para com aquela pessoa. Quem já foi maltratado aqui por alguém na vida? Você já foi maltratado por alguém na vida? Alguma vez algum patrão te tratou muito mal? Irmãos, eu tive patrões aí que... Tinha patrões que era italiano, sabe? Gente que se achava melhor, porque tinham dinheiro, porque eram ricos. Eu via como eles tratavam pessoas que eram pobres. Cansei de ver rico tratar mal quem era pobre. E realmente, para eles, é como o Chaves, essa gentalha mesmo. Sabe? Você imagina, aquela mulher foi maltratada por Jesus naquele momento. Mas ela era mãe. Sabe? E isso é uma coisa que está em mãe. Sabe? E mãe não se importa com nada, desde que ele atenda o pedido com relação à sua filha. Ela é mãe. E porque ela é mãe, ela fica até o último minuto ali, e já que ele chamou ela de cachorro, pois bem, não tem problema. Se você não quer dar aos cachorrinhos o pão, deixe que a gente se aproveite das migalhas que caem. Porque se o pão é para os judeus, se o melhor é para os judeus, deixe que as sobras que fiquem nos alimente de alguma forma. E isso eu estou falando de uma forma espiritual, irmãos, porque ali não estamos falando literalmente aqui de pão e de fome. Nós estamos falando aqui de uma questão espiritual, na qual ela está implorando a ele que dê a ela a cura da sua filha. Ele está pedindo a ela está pedindo a ele que cure sua filha, e que basta uma migalha do que ele está dando para os judeus, que vai ser o suficiente para curar a sua filha. Apenas uma migalha do que ele está dando lá, que sobejar daquilo que ele estiver dando para os judeus, para as ovelhas perdidas de Israel, vai ser o suficiente para a sua filha. Sabe por quê? Porque ela é mãe. E mãe não desiste. E mãe sabe que ele tem poder para curar. E a mãe sabe que ele pode curar. A mãe sabe e reivindicou a ele que ele é o Messias prometido, filho de Davi. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, grande é a sua fé. Sabe? Às vezes você acha que você não deve se humilhar tanto na presença de Jesus, né? Às vezes a gente acha que é muito grande. Às vezes a gente fica achando que Jesus tem que atender tudo aquilo que a gente pede para Ele. As pessoas aí querem ser servidas, mas não querem servir. Sabe? E acham que não deve se humilhar o suficiente para receber de Cristo aquilo que ela precisa. Jesus, Ele pode dar, mas não é do jeito que muitas vezes a gente quer, né? Mas quando Ele vê que em nós existe fé o suficiente para que a gente possa aproveitar das migalhinhas que Ele pode nos dar, Ele vai dar. E eu vou dizer para você, uma migalhinha de Jesus é o que basta para cada um de nós. E talvez a gente não deva estar pedindo, a gente deve estar pedindo talvez a massa toda, o pão todo, né? Mas eu não preciso de tudo isso, porque o poder dele é tão grande que basta uma migalha. Sabe, é o que ela está dizendo para ele. É o que ela disse para Jesus. Jesus, teu poder é tão grande que basta uma migalhinha, sabe? Uma coisica de nada, só um pouquinho só do que você destinar para minha filha, que seja uma migalhinha que sobre, um pouquinho. Isso aí será o suficiente para curar a minha filha. Jesus olha para ela e diz:
grande é a sua fé. Quando a gente entender que a gente não precisa de muito, quando a gente entender que o que a gente precisa é simplesmente que Jesus nos dê apenas um pouquinho da sua graça, do seu amor, do seu poder, isso vai ser o suficiente para atender a nossa necessidade. Sabe? E termos no coração um sentimento como um sentimento de uma mãe, sabe? Que estaria disposta a fazer qualquer coisa para que sua filha fosse curada. E é esse sentimento que eu quero enaltecer aqui nessa noite, como o Dia das Mães. Que aquela mãe, naquele dia, se humilhou por sua filha. Que aquela mãe, naquele dia, demonstrou ao mundo o seu amor de mãe, se humilhando o máximo que ela podia para que sua filha fosse curada. Nós cremos que Jesus pode fazer algo por nossas vidas? Até que ponto nós estaríamos dispostos a nos humilhar para que Jesus nos atenda? Até que ponto você pode se humilhar diante de Jesus para que Ele atenda a sua prece? E até que ponto você compreende que o poder dele é tão grande que basta uma migalha do poder dele para nos ajudar e nos abençoar? Amém? E naquele mesmo instante, sua filha foi curada, sabe? E ele, aqui também fica uma história para contar, porque Jesus não falou isso de ninguém em Israel, a não ser para o centurião, que também não era judeu. Então, duas pessoas estrangeiras que estiveram na presença de Jesus e que se rebaixaram a Jesus, porque o centurião também se rebaixou a Jesus para conseguir para que ele pudesse curar o seu servo. Então, são duas únicas pessoas que a gente encontra na Bíblia, onde Jesus diz que grande era a fé daquelas pessoas. E não eram pessoas judias, eram pessoas de outras nações. E naquela passagem também do centurião, ele conta que viria pessoas de todos os povos, línguas e nações e sentariam-se à mesa com Abraão. E nós somos participantes dessa promessa. Amém? Um dia sentaremos na mesa com Abraão. Amém? Creiam em Jesus. E explicar esse amor de mãe, eu não sou capaz. Sou capaz de explicar amor de pai, né? Mas eu deixo aí para as irmãs contarem um pouco desse amor. Amém? Eu vou encerrar e vou parar por aqui, porque tenho que assistir ainda as irmãzinhas aí, né? Os irmãozinhos a se apresentarem, né? Que faz a parte aqui final do nosso culto de mães. Eles sempre se apresentam, né? E vou tirar muita foto, né? Tirar da Mel, da irmãzinha ali, né? Que elas falaram, aqui que eu tenho suas fotos. Eu mostrei aqui no meu tablet as fotos que eu tinha delas. Aí ela falou, o que minhas fotos estão fazendo no seu tablet? Eu tenho fotos de vocês que vocês nem sabem. E vou tirar mais hoje, viu, irmãs? Tá? E vou tirar mais foto hoje, viu? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?